gente reconhece Edgar Allan Poe como um dos grandes precursores da literatura de terror e mistério, mas o que isso significa exatamente? Que tipo de influência ele teve e tem sobre a literatura, a escrita dos grandes escritores atuais? Para responder isso, eu quero muito que você venha comigo observar o que esse cara escreveu, como escreveu, por que ele escreveu. Para começar a responder isso, a gente precisa entender que as histórias do Poe, embora elas tenham, sim, elementos visuais fantásticos, exploram muito mais o comportamento, o pensamento, a mente humana, loucura, obsessão, morte, temas que até hoje se mantêm centrais na narrativa do terror moderno, de contos como O Coração Delator e poemas sombrios como O Corvo. Edgar Allan Poe definiu o tom e a forma do que viria a ser o horror psicológico e gótico enquanto explorava esse medo humano e o desconhecido. O Stephen King descreve o Poe como o maior dos escritores de horror de todos os tempos, que o Poe abriu as portas para todos nós ao introduzir temas que abordam a fragilidade da mente humana. Essa visão ecoa em muitos escritores contemporâneos que veem no Poe uma influência que reverbera sem perder força, sem perder intensidade, mesmo 175 anos depois da morte dele. Bora entender como é que é isso? Tá certo, mas vamos entender isso na prática, sem ficar só na conclusão, na frase de efeito. O que é que de fato Edgar Allan Poe deixou de legado, de herança para nós, além do nome do meu gato, o Edgato Allan Poe? Bom, um dos temas mais constantes nas histórias do Poe é a loucura, que é explorada na narrativa como se fosse ela própria um evento catalisador. Em contos como O Coração Delator e O Gato Preto, Poe apresenta para nós esses personagens atormentados pelas próprias mentes, conduzindo, induzindo essas criaturas humanas atormentadas a ações perigosas, desesperadas. Esse tipo de terror psicológico foi inovador para a época e hoje é referência para escritores e até cineastas que exploram essa vertente que é a fragilidade da mente humana, que é uma forma de horror tão interna quanto externa, mas que parte de dentro para fora, do íntimo para ações nefastas, o que serve para incomodar, desafiar o leitor a confrontar as próprias atitudes num sentido inverso. Do que nós fazemos, queremos, expressamos, é testemunha da nossa sanidade. Nesse sentido, o terror psicológico que o Poe desenvolveu reverbera em romances da Shirley Jackson e até em filmes contemporâneos como Cisne Negro do Darren Aronofsky, que explora as variações da sanidade mental dos seus protagonistas como motor para o horror físico que nós vemos em cena. Esse tipo de narrativa foca não em monstros e entidades externas, mas em terrores psicológicos, internos, íntimos, pessoais, que encontram raízes muito profundas na psique humana. Outro tema muito íntimo, personalíssimo, recorrente nas histórias do Poe é a obsessão. Em contos como Berenice e Morella, os personagens são consumidos por ideias fixas, incontroláveis, que levam a atos horríveis. Essa obsessão é frequentemente ligada ao amor ou à morte nas histórias do Poe, o que acrescenta uma camada sombria, muito mais sombria ao horror. O Poe transforma o ser obsessivo numa coisa monstruosa, o que ilustra, desenha para nós como a mente humana pode se tornar um cárcere de pensamentos destrutivos. Essa visão de obsessão como força destrutiva é explorada, por exemplo, em O Iluminado do Stephen King, quando Jack Torrance se vê tomado por pensamentos sombrios, terríveis, homicidas em relação à própria família. A abordagem do Poe sobre a obsessão ensina para nós que o horror não precisa vir de fora, do monstro, do vampiro, da criatura cósmica primordial. Ele pode até ser potencializado por horrores além de nós, como uma casa assombrada, um hotel assombrado. Mas o combustível já habita no nosso íntimo, já está dentro de nós mesmos, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, medos, que perdem o cabresto da nossa razão. Você percebe que Poe e Lovecraft funcionam em campos opostos na origem, no motor
que desencadeia o mal, o horror, Lovecraft, com seu horror cósmico, ainda assim referiu o Poe em muitos dos seus ensaios como uma das suas maiores influências. Nesse contexto, o Lovecraft herdou do Poe o estilo de criar atmosferas carregadas, inquietantes, mas ao introduzir o terror cósmico, onde o medo reside no desconhecido do universo e na insignificância humana frente ao vasto cosmos, ele se retira da intimidade como geradora de demônios assustadores e expõe o homem comum, às vezes nem tão comum, ao outro ancestral, abissal. E esse horror retorna aos personagens e reverbera em nós, leitores, buscando agora sim, de novo, a herança do Edgar Allan Poe no uso do horror psicológico. Agora como consequência de alguma coisa externa, causando a loucura, a obsessão, o medo, enfim, o horror. Há monstros, demônios, além da nossa compreensão, da nossa existência, externo a nós. O Lovecraft uma vez disse que o Poe era o mestre do macabro, do fantástico, e reconheceu como o estilo sombrio, a exploração psicológica das histórias do Poe foram fundamentais para o desenvolvimento das suas próprias histórias. Os elementos de mistério, de terror psicológico que o Poe trouxe à tona, eles acabaram por se tornar base essencial para a literatura do Lovecraft e posteriormente para o horror moderno como um todo. Mas voltando ao Stephen King, esse cara, por sua vez, também foi muito, assumidamente, profundamente inspirado pelo Poe. Em livros como O Cemitério, por exemplo, ele explora o luto, a obsessão, de uma forma que lembra muito o estilo psicológico do Poe. Em It, A Coisa, o King apresenta para nós os seus personagens, o Clube dos Perdedores, com essa carga psicológica densa. Eles enfrentam traumas, medos de infância que ecoam em temas como a loucura, medo, morte, que eram comuns ao Poe. Canaliza, sim, a fonte do medo nessa criatura extra, externa, nessa coisa, Pennywise, palhaço-aranha, ou representação do medo íntimo de cada uma das crianças. E aqui está a pegadinha. Isso pode parecer muito Lovecraftiano nesse sentido, porque a coisa é um ser primal, cósmico, uma forma de horror cósmico. Mas percebe que o Pennywise, na verdade, usa como combustível o que está no íntimo dos personagens, nos seus medos pessoais, nas suas obsessões, horrores próprios de cada um. Assim como o Poe, King entende que o verdadeiro horror está sim na nossa própria fragilidade mental, nas nossas incertezas do inconsciente. E aqui, a coisa, apesar de ser esse ser externo, na verdade se alimenta e potencializa o que já existia no íntimo dos personagens. Para o King, o Poe não só influenciou o gênero, mas abriu as portas para uma nova forma de contar histórias de terror, onde o monstruoso é muitas vezes secundário ao próprio horror psicológico. E é aqui que a gente chega com os dois pés na resposta à pergunta inicial, o que de fato Edgar Allan Poe nos ensinou, deixou para nós. A presença de temas tão introspectivos que exploram o íntimo dos personagens é a marca que liga Poe a King e a maioria dos outros autores de terror contemporâneos. E aí o Poe chegou ao cinema, que ao mesmo tempo deu um novo enfoque para suas histórias e potencializou, ampliou o entendimento delas. A Queda da Casa de Usher já tinha sido adaptado lá em 1928, versão muda, que é a mais importante da carreira do cineasta polaco-francês Jean Epstein, que se tornou um dos maiores teóricos do cinema no começo do século XX, mas especialmente as adaptações dirigidas pelo Roger Corman nos anos 1960, de novo, A Queda da Casa de Usher, que por aqui se chamou O Solar Maldito, e O Poço e o Pêndulo, ambos estrelados pelo Vincent Price. Esses filmes é que foram fundamentais para popularizar o Poe no cinema e alavancar a venda de livros. Os filmes do Corman trouxeram essa estética visual que antes era só imaginada, mas que agora ficava explícita, comparável, observável a olho nu. O Corman transformou a essência sombria dos contos do Poe em cenas onde as pessoas podiam se enxergar em cenários claustrofóbicos, atmosfera de decadência, amplificando o terror psicológico. Quando você assiste a filmes atuais que não estão diretamente ligados ao texto do Poe, mas fazem uso dessa mesma linguagem, é o legado dele que está por trás da sua estranheza, do seu horror, daquele clima gótico reconhecível.
Só para deixar isso bem explícito, o sucesso do Corman em transformar o terror literário do Poe numa experiência visual foi o que criou os alicerces dessa estética que hoje nós entendemos como a dos filmes de horror que usam ambientes opressivos, que usam o horror psicológico. Deixa eu exemplificar isso que eu acabei de dizer. Você já assistiu ao filme A Substância com a Demi Moore? É incômodo, nervoso, impactante e uma história de horror que nasce da obsessão. Aqui a obsessão pela autoimagem. O que significa que, além das adaptações diretas, a influência do Poe é visível em filmes de terror psicológico e existencial modernos, que incorporam a estética narrativa que dita que o horror vem de mim, de dentro de mim. Em O Farol, dirigido pelo Robert Eggers, com essa atmosfera densa, narrativa repleta de simbolismo, remetendo diretamente ao estilo do Poe, explorando a loucura, o isolamento opressivo de um jeito quase poético. O Poe está aqui também. Em Hereditário e O Babadook, a influência do Poe está de novo no horror psicológico, mas também na dinâmica familiar, trazendo temas como luto, culpa, insanidade. É o cinema contemporâneo nos seus momentos mais psicológicos, honrando o legado do Edgar Allan Poe ao explorar os terrores internos que ele apresentou ao mundo. Mudando de plataforma, eu nem vou citar A Queda da Casa de Usher, do Mike Flanagan. Excelente, por sinal. Vão direto para The Following, com o Kevin Bacon e o James Purefoy, que apresenta esse assassino em série obcecado pela obra do Poe. Aqui é a própria referência ao escritor que cria sempre, ancorando os temas nas histórias que ele escreveu, essa narrativa sombria, psicológica, mostrando o poder influenciador do Edgar Allan Poe, usando os seus temas de terror na cultura pop. Essa é uma das várias homenagens modernas ao Poe, reforçando a sua presença, a firmeza das suas histórias. Séries de sucesso como American Horror Story e The Haunting of Hill House, que é baseado na obra da Shirley Jackson, também demonstram como os temas do Poe, mistério, terror psicológico, sobrenatural, continuam sendo explorados em vários formatos de mídia. E em todos eles, a constante de temas como a morte, o sobrenatural, como sendo gerados pelo que de mais íntimo um ser humano possui, a sua psique, o seu intelecto avariado, o seu contraditório, molda não só o gênero de terror, mas também o fascínio da cultura pop pelo oculto, pelo inexplicável. A habilidade do Poe em lidar com esses temas do seu jeito único tornou o escritor uma influência incontornável no desenvolvimento do terror moderno, criando esse estilo que abraça o sombrio e o desconhecido, mas de um jeito profundamente humano. Agora você vai me dizer: tá bom, Jefinho, o Poe influenciou tudo isso na cultura contemporânea, mas e você? Eu, no caso. O que eu carrego do Edgar Allan Poe no meu trabalho? Deixa eu fazer uma citação rápida a Casa das 100 Janelas, o meu livro de 2021. Ele tem essa atmosfera que transita entre o horror psicológico e o sobrenatural, o passado sombrio, horrível, grotesco, desumano da escravidão no Brasil. É um legado macabro, inescapável. No Solar dos Fortes, aqui no livro, os fantasmas não são só espectros, mas memórias vivas, dolorosas desse sistema brutal. Memórias que ficam marcadas na estrutura da casa como se fossem cicatrizes. A casa é um personagem por si só, ela irradia todo esse rancor, todo o sofrimento dos acontecimentos do passado, transformando o ambiente nessa prisão emocional que retém o Chico, o protagonista, levando ele a confrontar o desaparecimento do pai e o peso da acusação de homicídio que envolve esse desaparecimento. Nesse espaço, as fronteiras entre o que é real e o que é imaginado, elas ficam diluídas, elas criam esse terreno fértil para as emoções contidas, mal paradas do Chico. Sim, a história flutua entre a infância dele e as boas memórias que ele tem da cidade, os amigos, a paixão pela garota que ele sempre soube que amou para toda a vida. Essas lembranças boas, até aquelas com o pai, marceneiro, boa praça, bom marido, funcionam ao mesmo tempo como alívio para todo o peso assombroso da história, quanto como potencializador da dor. Afinal de contas, ele teve tudo aquilo quando o pai desapareceu, quando o pai foi acusado de ter assassinado a mulher que era dona da Casa das 100 Janelas. Bom, tudo isso foi tirado dele. Ele e a mãe foram
praticamente expulsos da cidade. Essa densidade de sentimentos misturados, potencializados, evoluídos, que eu me atrevi a inserir nas emoções complexas que o Chico guarda em relação ao pai. Uma mistura de amor, saudade, ressentimento, dúvida, intensificado tudo isso pela presença constante do mal que perambula pela casa. A cada passo, a cada página, o Chico sente o peso das gerações de sofrimento que impregnam as paredes, que transbordam, vazam da casa. Essa carga emocional amplifica o terror no Solar dos Fortes. Ao contrário do horror externo imposto por monstros, por entidades demoníacas, a Casa das 100 Janelas explora um medo interior, onde os horrores do passado histórico se refletem no presente e exigem que o Chico encare essas suas angústias mais profundas, mais pessoais, mais íntimas. É aqui que a Casa das 100 Janelas encontra ecos nas histórias do Poe, tratando o horror como uma coisa que emerge da psique humana, dos traumas do passado, o legado de um terror psicológico intimamente enraizado nas histórias e nos vínculos familiares. A jornada do Chico é um espelho da própria casa, que assim como ele é marcada por memórias que recusam o esquecimento, que se transformam num testemunho vivo das cicatrizes. Bom, para finalizar, eu preciso muito dizer que é a filosofia por trás da obra do Edgar Allan Poe sobre a inevitabilidade da morte e o mistério do além-vida, a assinatura do gênero do terror. Em um mundo cada vez mais tecnológico, onde o medo do desconhecido ainda persiste, as obras do Poe continuam a fascinar, a inspirar tanto novos criadores quanto amantes do gênero, porque ela nos lembra para nós que a gente não precisa do outro, do estranho, do vampiro, do monstro externo a nós, para sentirmos medo.